Olá pessoal, estamos iniciando mais um quadro do nosso canal Emoldurando Histórias. Como a gente sempre fala, a gente procura pessoas que têm uma história bonita para se contar. E hoje, nada mais, nada menos, vamos apresentar a história de um amigo nosso, Geraldo Neto da Silva. Talvez muita gente não conheça, né? Mas se eu disser o nosso amigo, o querido Geraldão, ex-jogador de futebol, muita gente vai conhecer. Geraldão, meu amigo, é um prazer lhe entrevistar e você fazer parte do nosso Emoldurando Histórias. Nestor, eu que fico muito feliz ter a honra de ter jogado contigo, né, na época, e aí hoje você fazendo a história dos amigos, trazendo. Acredito que isso é muito salutar e eu fico feliz, estou à sua disposição para que a gente possa bater um papo aí muito bacana. Muito bem. Geraldão, como é início da nossa entrevista, eu queria saber logo onde foi que você nasceu, de onde você é. Primeiramente eu vou dizer que sou da cidade de Pesqueira, Pernambuco, né? Meu nome é Geraldo Neto da Silva, como o Nestor falou, poucas pessoas talvez não conheçam pelo nome, né? Quando falar o E apelido... principalmente com o Neto no meio, né? Neto Justamente. geralmente é no final. É no final. Aí, acho que foi um erro gráfico aí, lá no cartório. É verdade. Mas nasci em Pesqueira e sou pernambucano. Cheguei aqui já depois da década de 80 para frente. Estou por aqui. Muito bem. Você disse que nasceu na cidade de Pesqueira, Pernambuco, né? Pernambuco, nosso Pernambuco, que eu também sou de lá. Geraldão, agora, como a gente diz, que toda caminhada inicia no primeiro passo. E não é diferente com jogador de futebol. Você começou, de alguma forma, em algum lugar, fazendo alguma coisa. Me conte pra gente como foi que iniciou essa caminhada sua. Olha, Nestor, na época é muito difícil, aquela década de 70 por ali, a gente iniciou jogando naqueles campinhos pequenininhos, lá em Pesqueira mesmo. Aquelas bolas de pano, aquelas bolinhas que a gente chamava dente de leite. E aí comecei batendo aquelas peladinhas ali, naqueles campos de barro de louça, enfim. E aí foi onde despertou, né, a curiosidade de alguns treinadores e me convidaram para fazer teste nas equipes amadoras, lá de Pesqueira, do campeonato que já existia na época. Local, né? Local. E aí eu já fui, fiz o teste no Motorista, que é um time que tinha lá, no Cruzeiro da cidade, fiz teste no União Peixe, foi onde eu fiquei, jogando no União Peixe, de Pesqueira, que já era um time rubro-negro, né? Muito conhecido. Muito conhecido na cidade, que já disputava várias competições, Copa do Interior Pernambucana, e aí fui convidado e assinei para disputar vários campeonatos pela equipe do União Peixe, no juvenil na época, né? Eu tinha 14, 15 anos. E aí continuei, e foi uma época que eu fui artilheiro da competição, 2 anos. Houve um jogo amistoso com a equipe mista do Sport Clube de Recife, na época, com Odilon, que era o goleiro, lembro de alguns. E aí foi quando eu fui convidado para fazer teste no Sport Clube do Recife, na capital. E aí fui, numa semana foi aprovado. Foi na segunda-feira, foi aprovado em uma semana. Parabéns. Vejam como é bonita a história, né? A trajetória do nosso amigo Geraldão foi muito bonita esse início. Gente, mas não vamos deixar de nos inscrever no canal. Nós precisamos dessa inscrição. Não paga nada você inscrever. Chegou lá, clicou, está inscrito. Tá certo, gente? Porque a gente precisa, o nosso canal precisa crescer. E para isso a gente precisa de inscrição. Como curtir, compartilhar, comentar, né? Inclusive a gente receber também sugestões de histórias bonitas como essa de Geraldão. Sei que tem muitas por aí. Então vamos tentar colaborar com o nosso canal. Tá certo, gente?
Então, e como também apoiar a gente financeiramente através do nosso Pix, que está aqui do lado, certo? Vocês mandam alguma coisa que isso vai ajudar muito a gente, tá certo? Então vamos continuar com o nosso Geraldão contando a sua história, já que ele disse que chegou no esporte. Então daí vai iniciar a trajetória profissional do jogador Geraldão. Pois é, e aí assinei contrato no esporte, nos juniores, disputei o Campeonato Pernambucano com vários jogadores que despontaram aí no cenário brasileiro. Tipo Birubiru, foi para o Corinthians, né? Grande meu amigo, eu tive o prazer de jogar com o Birubiru. Nivaldo, lateral esquerdo, que jogou profissionalmente no esporte, jogou no Cruzeiro. Denô, meio atacante de Pernambuco. Roberto Coração do Leão, atacante, que jogou no Internacional, jogou até na seleção brasileira. Quer dizer, então eu tive esse grande prazer de ser campeão nos juniores do esporte com esses amigos. E já com quase 2 anos, recebi um convite para transferir para a equipe do Clube Náutico Capibaribe, através de um jogador muito amigo meu, chamado Chico Explosão. Ele que fez 3 gols no Fluminense, no Campeonato Brasileiro, nos Aflitos, e foi de uns cara que me ajudou, juntamente com Luciano Veloso, Maravilha do Arruda. Gente, não vamos deixar de nos inscrever no canal, né? Curtir, compartilhar, né? Dar opinião, né? Mandar um comentário qualquer, como também, através do Pix, apoiar o nosso canal, né? Isso é muito importante. Geraldão, continuando a sua trajetória, conta aí, você foi para o Náutico, do Náutico... Eu iniciei no esporte, aí fui para o Náutico, do Náutico fui convidado para ir para o Curitiba. Na época o treinador lá era Pedro Rocha, e ia contratar o Chico Explosão. O Chico Explosão me indicou e eu ia para o Curitiba. Mas eu tive uma contusão muito séria, jogando contra o Central, e torci o perone, passei praticamente de 6 a 7, 8 meses fazendo tratamento, voltei, aí saí do Náutico, fui para São Paulo jogar no São Bento de Sorocaba, indicado por Luciano Veloso, que estava no Corinthians, na época, Givanildo, Claudio Mineiro, que na época tinha jogado no esporte, na época lateral esquerdo. Fui para o São Bento, meu treinador lá foi João Avelino, que foi treinador do São Paulo. Como aqui em Pernambuco, no Náutico foi Valdemar Carabina, depois foi Duque, no Náutico. No esporte foi Carlos Frone, que era do Internacional. E aí, lá do São Bento, joguei o Paulista, vim para São Paulo, a capital, disputar o desafio ao Galo pela equipe da Atlas Transporte, pelo Botafogo da Penha. Aí lá joguei com Miranda, que era do Corinthians, centroavante, César Maluco, que hoje é da divisão de base do Palmeiras, Era do Palmeiras, na época, né? Leivinha, que também já estava no Palmeiras. Aí estive no Palmeiras, que eu joguei com Toninho Vanusa, aqui em Pernambuco. Joguei com Fedato, meia esquerda também, do Palmeiras. Luiz Fernandes, goleiro, que também era do Palmeiras, enfim. Então a trajetória foi muito bacana no futebol, na minha vida. Olha, Nestor, eu não posso deixar de agradecer aos treinadores que eu trabalhei, que foi José Ulisses e Zé Pretinho. E também Paulo Veloso, ele que foi a pessoa que me indicou para seu irmão Luciano Veloso, que na época estava no Santa Cruz de Recife. Luciano Veloso, Maravilha do Arruda, muito conhecido, baita jogador. Ele e Givanildo, né? Ele e Givanildo na época, muito meu amigo, meu conterrâneo, lá de Pesqueira, e ele que me levou para eu fazer essa observação no esporte, através de Paulo Veloso,
seu irmão, que era meu treinador lá em Pesqueira, no Neo Peixe. Inclusive, Paulo Veloso, que também jogou no Santa Cruz, jogou em Portugal e por aí vai. E eu, ao chegar no esporte, fui convidado para fazer esse teste, porque no futebol amador, em Pesqueira, eu já me destacava. Tive jogando várias vezes, como eu disse anteriormente, fui campeão e fui artilheiro da competição na categoria de base. Então, por esse motivo, me destaquei e o Paulo Veloso me colocou para que eu pudesse fazer esse teste lá em Recife, juntamente com o Luciano Veloso. Muito bem. Geraldão, eu posso até estar antecipando a pergunta, né? Porque eu sei que você vai contar mais alguma história de alguns times, mas eu lembrei o seguinte, na sua carreira profissional, como artilheiro, né? Ou como centroavante, né? Centroavante tem que ser artilheiro, né? Só ganha fama quem faz gol. Isso. Você tem noção, assim, na sua carreira, na sua trajetória, quantos gols você fez? Olha, na realidade, Nestor, eu não cheguei a somar, mas eu fiz muitos gols. Inclusive, quando eu estava jogando no futebol local, amador, da cidade de Pesqueira, houve um jogo que eu fiz 10 gols. Essa história, você pode chegar na liga lá de Pesqueira, que está registrado em ata. E eu tive esse prazer, né, de fazer esses 10 gols jogando contra a equipe do Guarani de Lagoinhas, que é uma cidade que hoje é cidade, mas na época era município da cidade de Pesqueira. Então o Guarani de Lagoinhas hoje é cidade e fiz 10 gols. Nessa partida sempre, quase todos os jogos eu fazia 2 gols, 3 gols, fui artilheiro diversas vezes. Só encurtando, abrindo um parênteses, eu acho que naquela época não era muita coisa, não era nada de assombrar não, você fazer 10 gols. Eu lembro na época que Dario veio para Santa Cruz, para o esporte, naquela época, ele fazia de 6, 7 gols, era quase toda a partida. Pegar um time pequeno de Pernambuco, ele fazia 6 gols, 7 gols, 8 gols. Inclusive ele fez 10 no Santa Amaro, no Ibis. Isso aí. 8 gols hoje é mais difícil. É mais difícil, né? Mas realmente... Só de cabeça eu fiz 6 gols e 4 de chute, né? Pé esquerdo, pé direito. E aí... Muito bem. E desses gols que você fez, né? Você tem algum assim que você destaca ele como esse foi o mais bonito ou esse foi o mais importante? Olha, um dos gols que eu destaco, até falei aqui com você agora em off, é que eu já estava no esporte em Recife e depois fui para o Náutico e eu fiz o gol contra o Atlético Caruaru, porque antigamente lá em Caruaru tinha o Central, que era conhecido até hoje como a Patativa, né, de Caruaru, e tinha o Atlético Caruaru, entendeu? E aí eu fiz um gol no Atlético Caruaru, jogando já no aspirante, e quando eu corri para vibrar, olhei para a arquibancada, tinha poucas pessoas, mas foi um gol lindo, um gol de voleio, um gol que a gente chama de bate-pronto, né? A gente treinava muito, chuta-gol, finalização, foi um gol muito bonito. Bom, Geraldão, aí você fez essa trajetória bonita, né, no futebol, mas aí, concluindo tudo isso aí, depois você voltou às raízes, não é verdade? Verdade, aí voltei para Pesqueira, joguei ainda uns tempos no União Peixe, continuei fazendo os gols, aí vim para Paulo Afonso, joguei no Copa, joguei no Redenção, joguei na Tenenge, joguei em Itaparica, inclusive com você, Nestor, meu amigo Louxa, quero mandar um abraço para o engenheiro da Chesf, Acrísio, né, que confiou no meu trabalho, inclusive o Acrísio que torcia pelo Náutico, né? O Fernando Gouveia, que é de Pesqueira também, né, estava comandando o SSI lá em Itaparica, também o engenheiro Paulo Romero, que era da mecânica, faleceu, né? Enfim, e Nestor, eu joguei com você, joguei com o Tique Manzé Orlando, enfim,
Jacos, que era zagueiro, Finado Jacos, Agobá, quer dizer, o Nestor fazia parte desse elenco que a gente chegamos até ser campeão lá em Itaparica. Eu fui seleção de Itaparica, junto com Zé Walter, Assis Ramalho, finado Dalegadils, Duda, Lisboa, quer dizer, foi uma seleção que nós, em Itaparica, que nós foi quem inauguramos o campo do Adecita. É verdade. Né? O Vadinho, que era do Azimuth, aí tinha finado César Campos, meu amigo, foi convocado, joguei com ele, joguei também com Heron, Tuí, olha, enfim, Zé Popô, Mozart, muita gente boa aqui da região. Vamos ouvir agora algumas mensagens dos amigos, Geraldão, seus amigos, que não estão aqui, né, mas vão mandar essa mensagem para você por conta dessa homenagem que a gente está fazendo, tá certo? Então, vamos ouvir o primeiro agora. Hoje nós estamos aqui para agradecer, né, a Deus pela vida do professor Geraldão, no quadro Emoldurando Histórias, pelo nosso amigo Nestor também, e agradecer pela vida do Geraldo, né, que a gente conhece ele na Barragem Leste aqui, o nosso professor. Nos anos de 98, 2000, ele chegou por aqui, onde a gente ele partiu, né, deu partida aí no trabalho, né, de futebol de base aqui na Barragem Leste, de onde foram lançados aqui inúmeros jogadores, né, profissionais, né, que chegaram ao topo aí, profissional, que jogaram em times grandes, né, exemplos do nosso Vitor, lateral direito, que jogou no Goiás, né, também participei do projeto Geraldão, que nos levou ali para São Paulo, né, através de Ico Martins, e foi onde despontou aqui o futebol na Barragem. Então, Geraldão, parabéns aí, né, pela sua força de vontade, pela sua atitude, pelo seu desempenho que o senhor realizou nesses anos aí de 2000, que levou ali essa garotada de Barragem Leste a longe, né, meninos que sonharam e chegaram alcançaram lugares altos aí no país através do futebol, porque você se disponibilizou, né, abriu até a sua própria casa lá, onde a gente fazia a refeição lá, e a gente fazia a refeição, saímos de lá felizes, né, porque tinha alguém que nos apoiasse aí no futebol. Então que Deus continue te abençoando, e a sua trajetória é linda, meu irmão, e tudo de bom para você aí, e o Senhor seja sempre na sua vida. Eu quero agradecer aqui ao meu amigo Valdinez, né, por ter mandado uma mensagem aí para mim. Agradeço muito a Valdinez, que é uma pessoa que eu gosto muito, não só dele, mas todos os familiares deles. Fala, Geraldão, um abraço pra você, meu amigo, tudo de bom, Deus te abençoe e tamo junto, valeu? Amigos, como já é de praxe no nosso quadro, no final a gente entrega a camisa de alguém que foi sorteado da semana passada, quando a gente entrevistou Dona Maria do Bolo na cidade de Caruaru. Quem ganhou foi Maria de Fátima Cardoso, Rua Ribeirão, número 37. Essa Maria de Fátima Cardoso é a nossa amiga Bidô, pessoa, gente boa, uma índia para Caruaru, que ganhou a camisa, certo? E agora vamos pedir ao nosso ilustre homenageado, Geraldão, para autografar uma, Geraldão, para que a gente possa entregar a uma outra pessoa que vai ser sorteado dentre os inscritos. É por isso que eu peço, vamos se inscrever no canal e você pode participar desse sorteio. Então vamos lá, Geraldão, caneta é tua sua. Se quiser fazer uma dedicatória aqui, né, com amor, Geraldão, você quem diz aí. Muito bem, vamos mostrar aqui para a gente ver como ficou. Ok? E agora, gente, em primeiro lugar, Geraldão, quero agradecer, né, pela participação, né? É uma homenagem que a gente sabe, eu conheço ele de perto, mesmo que não conhecesse, a gente sabendo uma história dessa, era importante a gente fazer uma homenagem dessa, para a gente mostrar o que a pessoa foi, o que a pessoa conseguiu
na sua trajetória. Tá Isso é certo? só um pequeno, porque tem mais coisas. né? Não, aí a gente aqui é um resumo. Outro dia a gente fala mais sobre isso. É impossível a gente contar a história de uma pessoa dentro de 20 minutos, né? É humanamente possível, mas a gente dá uma pincelada mais ou menos como foi a história. E fique à vontade para você fazer algum agradecimento, se necessário for, senão estamos encerrados. Nestor, eu quero agradecer primeiramente a Deus, a Jesus Cristo e a você, Nestor, que eu tive o grande prazer de te conhecer, jogar contigo, né? A gente jogamos juntos no CSI, no Campeonato de Itaparica. E agradecer mais uma vez a Deus por tudo isso, que tudo que nós temos é de Deus, é de Jesus Cristo. Então, por esse motivo, fico muito feliz, estou honroso com essa nova profissão que você está fazendo. Queria que todos os amigos ou ex-jogadores fizessem também esse lindo trabalho como você está fazendo aí, para mostrar o que aconteceu, né, no passado com ex-jogadores de futebol. Obrigado, tudo de bom. Geraldão, e agora vamos levantar para a gente bater a foto que vai emoldurar a história de Geraldão. Saudade. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descansa.